O prefeito João Dória afirmou no final do mês passado que vai fazer mudanças em algumas ciclovias da cidade, como a troca de pistas exclusivas para ciclistas por ciclorotas, que são os caminhos sem a separação das bicicletas do restante do tráfego. O prefeito também pretende retirar algumas ciclovias, principalmente na periferia, onde, segundo a gestão Dória, há pouca circulação de ciclistas. E para falar sobre esse assunto, que tem causado muita polêmica, eu recebo o Walter Caldana, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Olá, professor, obrigado pela presença. Prazer. Bom, só para ficar mais fácil de a gente entender o que é ciclovia, o que é ciclofaixa e o que são as ciclorotas. A ciclovia é aquela pista que é exclusiva para as bicicletas com uma separação física. A ciclofaixa, uma das faixas da via, ela é separada para os ciclistas. E nas ciclorotas, os carros e as bicicletas dividem a rua, ruas que têm a velocidade reduzida e tem algumas sinalizações que apontam a preferência ao ciclista. Bom, tendo em vista tudo isso, muitas entidades aí que representam os ciclistas têm criticado essas alterações que o prefeito pretende fazer. Qual que é a avaliação do senhor? São cabíveis essas críticas? Na minha opinião, as críticas são cabíveis. Por que são cabíveis? Na verdade, a gente precisa dar um passo atrás. A implantação das ciclofaixas, ciclovias na cidade de São Paulo, ela foi, acima de tudo, ela não foi mal feita, mas ela foi mal comunicada. Há uma questão que se coloca que é didática, ou seja, elas têm uma função didática muito grande. As ciclofaixas existem em São Paulo há 15 anos. Mais 400 quilômetros delas foram feitos nos últimos 4 anos. Gestão passada, exato. E nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto se isso não tivesse sido feito. Ou seja, São Paulo precisa atualizar a sua agenda e se requalificar como metrópole. Os modais de transporte fazem parte dessa requalificação. A bicicleta é um deles e um dos mais importantes. Então, fundamentalmente, o que se fez? Se ofereceu essa possibilidade. É claro que isso tira as pessoas da zona de conforto. É claro que isso gera uma certa confusão num primeiro momento. Aonde que eu concordo com a crítica? Não se trata de desmanchar o que está feito, mas se trataria então de fazer mais e fazer melhor. Ou seja, eu não preciso desfazer. Por quê? Porque trata-se de uma política correta. O que precisa, então, é fazer mais, como eu disse, corrigir erros de percurso que possam ter acontecido, mas fazendo mais, indo para frente. O que me parece é que, desta forma, nós estamos retroagindo, e isso é muito sério para a cidade. Uma das alegações do prefeito Dória, até para possível retirada de algumas ciclovias, ciclofaixas da cidade, principalmente na periferia, é pela questão do pouco uso, né? O senhor acha que essa é uma justificativa válida? Não, porque veja, a questão do pouco uso, você entra numa discussão que é uma discussão estéril do ovo e da galinha. Então é assim, eu não uso porque não tem a ciclofaixa, se não tem a ciclofaixa eu não uso. Quem tem que vir primeiro, o uso ou a ciclofaixa? Na verdade, se você não oferece a possibilidade e se você não vem com uma campanha de incentivar o uso, etc, etc, você nunca vai ter o uso. Então o que está em jogo é saber se o uso é desejável ou não. Essa é a discussão preliminar. Se o uso é desejável, então você não tem que desmanchar o que está feito, você tem que incentivar o uso, através de campanhas educativas. O prefeito Gilberto Kassab, por exemplo, fez um belíssimo trabalho, iniciou um belíssimo trabalho de distribuição de bicicletas para as crianças em escolas que pudessem ir para a escola de bicicleta. Ou seja, você tem essas experiências espalhadas no mundo inteiro e algumas até em São Paulo que foram abandonadas ou não foram melhoradas. Então é por isso que insisto. Outra coisa, a bicicleta na periferia, ela é um modal que nunca deixou de existir. Ou seja, então... Um complemento daquele deslocamento até o local de trabalho. Porque você tem um deslocamento a pé, não. E também um deslocamento até os grandes troncos de transporte público de alta capacidade. Exato, exato. Na periferia de São Paulo, as pessoas primeiro andam, depois pegam uma condução de pequeno porte para depois chegar no terminal de grande porte, e só nesse percurso você perde quase 40%, 50%
perverso e inadmissível tempo de deslocamento das pessoas da periferia para o centro. O senhor acha que pode ter havido a falta de estudos das necessidades da periferia? Porque eu me recordo, no ano passado, eu mesmo fiz uma reportagem em relação a essa questão das bicicletas, das ciclofaixas, ciclovias, e o que eu ouvi é que a periferia tem algumas necessidades em relação à manutenção, por exemplo, das bicicletas. Faltam ali bicicletários para fazer essa manutenção, ou seja, há esse estudo para saber realmente as necessidades da periferia? Isso foi levado em conta? Olha, certamente houve esses estudos, a CET fez vários deles, outras entidades fizeram, Instituto Cidade em Movimento, que por acaso sou conselheiro também, fez também. O que se passa é o seguinte, como eu disse, o projeto de aceleração da implantação das ciclovias, ele foi um projeto importante, no meu modo de ver, na direção correta, mas ele pecou por dois problemas. O primeiro, como eu já disse, uma falha de comunicação com a sociedade muito grande. Ou seja, não se explicou para a sociedade a completa estratégia do projeto, dando para a sociedade a impressão que apenas se estava criando uma faixa para bicicletas. O projeto é muito mais que isso, é uma reeducação de como se mexer na cidade, aonde a ciclovia é muito importante, por exemplo, eliminando vagas de automóveis e coisas assim. E o segundo problema é que, de fato, apenas instalar a ciclovia ou a ciclofaixa, ou mesmo a ciclorrota, não basta. Além dessa questão educacional, você tem paralelamente uma questão de equipamentos complementares. Pontos de parada, pontos de estacionamento, pontos de manutenção, locais onde as pessoas, depois de um determinado tempo de percurso, possam tomar um banho ou se rearrumar para ir para o seu destino final, uma infraestrutura, que inclusive pode ser uma possibilidade de novos comércios, de novos pontos comerciais, de novos serviços que a cidade e a sociedade ainda não percebeu que pode criar. Ou seja, então, o ponto de ônibus, ele passa a ser um ponto intermodal e ele passa a ser um novo ponto comercial e de serviços que a cidade ainda não conhece, mas que já existe em N outras cidades do mundo e é um sucesso. A hora que a gente escuta aí a definição do que é a ciclorrota, parece ser um pouco temerário por não ter uma divisão entre carros e bicicletas, né? O senhor acha que... Não, o problema é o seguinte, de novo está se incorrendo no mesmo erro, estranhamente. Não adianta eu fazer ciclorrota se a prefeitura não tiver a coragem de implantar as chamadas zonas 30 e zona 20. O que é zona 30 e zona 20? São zonas da cidade, pedaços inteiros, quarteirões de bairros, aonde a velocidade máxima do automóvel é 30 km por hora ou 25 km por hora. Isso é zona 30, isso é zona 20. Se você implanta a zona 30 e leva a sério, tudo bem a ciclorrota. Na verdade, ela é quase dispensável, porque aí qualquer rua é ciclorrota. Sim. Né? Mas vá lá, vamos pintar a bicicletinha no chão e tudo mais. Porque o carro está no máximo a 30 km por hora. Então você tem a convivialidade, você tem a possibilidade do compartilhamento. Agora, você fazer a ciclorrota com a velocidade a 50, é perigoso. Até uma das questões aí, dos locais aí polêmicos de toda essa questão é na Consolação, em que ali na descida já há estudos mostrando ali que é perigoso por causa da velocidade que a bicicleta acaba pegando, mas estão pretendendo mudar para uma ciclorrota ali, ou acaba sendo mais perigoso? Na verdade é mais perigoso, e a Consolação, por exemplo, ela tem outras questões muito mais graves. Por exemplo, tem sentido uma avenida daquela largura, com aquele fluxo, ter uma calçada daquela largura? Ou seja, tem sentido você sair de uma estação de metrô num lugar que tem uma calçada de 1,5 metro? Então, na verdade, o problema não é a ciclofaixa, o problema é que está tudo errado. O desenho urbano inteiro está errado. Então, não é resolvendo a ciclofaixa sem resolver a calçada que você vai resolver. Você tem esse mesmo problema na Boa Vista, na Líbero Badaró. Ou seja, então, o que acontece? Por isso que eu digo, desfazer é uma política discutível. O que precisa é fazer mais. Se nós admitimos que São Paulo tem que mudar o modelo de desenvolvimento urbano, e tem que mudar, porque o atual entrou em colapso. Se nós admitirmos que a questão dos modais, andar a pé, andar de bicicleta, é fundamental para mudar esse modelo,
Bom, então se nós concordamos com isso, vamos fazer mais e melhor. Se nós não concordamos com isso e achamos que a cidade tem que manter esse modelo que está em colapso, então tem que vir a público e dizer: nós queremos manter este modelo. O que não dá é para ficar com um pé em cada barco. Bom, só ressaltando que o prefeito, a gestão do prefeito Dória diz que tudo será discutido, estudado e debatido antes de ser feita alguma mudança. Vamos então aguardar. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.